E hoje eu gostaria de usar uma técnica diferente, uma pregação compartilhada, onde vocês vão me ajudar nessa pregação. Amém? Eu convido vocês a abrir a palavra do Senhor lá em Jeremias. Jeremias 18, versículos apenas 2, de 4 a 6. O tema de hoje, dessa reunião de oração, é: o que é argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas. O que é argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas. Amém ou misericórdia? Amém. Amém? Vamos lá então, todos juntos, lá do 4 ao 6. Aliás, vamos começar lá no 1, vamos do 1 ao 6. Foi dirigida a Jeremias a palavra, vamos todos juntos? Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes tempos: vai, desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Desci então à casa do oleiro e encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não saía bem, como sois acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro a sua maneira. Foi esta, então, a linguagem do Senhor: casa de Israel, não podereis fazer de vós o que faz esse oleiro? Oráculo do Senhor: o que é argila em suas mãos, assim sois nas minhas, assim sois vós nas minhas. Casa de Israel. Palavras do Senhor. Então o Senhor, ele fala ali para Jeremias, né? Ele fala para Jeremias ali, ó, desce. Tem lá no final da rua, lá na descidinha, quebra para a direita, dobra a esquerda, desce mais um pouquinho, desce para a direita, pega lá o dedo, desce mais um pouco, tem uma casinha pequenininha lá e tem um cara trabalhando lá, tem uma oficinazinha lá, o oleiro, né? Aí ele vai lá, que lá eu tenho algo para te falar. E aí Jeremias, um cara desobediente, né? Não foi, né? Brincadeira, né? Ele veio obediente, ele foi. Então ele foi. E chegando lá, o que a palavra vai nos falar? O que a palavra falou aí? O que aconteceu lá? O que o Senhor falou para ele? Leia aí. Será que eu não posso fazer de novo, Israel, o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento, posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas... Tá bom, já. Passou, obrigado. Aí o que ele fala lá então? Ele vai lá e fala, né? Daquela mensagem, né? Ele pega o camarada lá, mexendo lá no barro, né? Fazendo o vaso dele. Ali é aquela mesa, uma tábua redonda, né? Onde eles manipulam ali. E ali, a palavra vai nos falar aí que não fica legal. Não fica legal. E ele observa isso, né? Antes de ouvir a palavra de Deus, ele observa. Ele está manipulando ali, tentando fazer o barro, o jarro, e não fica legal. Desandou alguma coisa. E aí o que acontece? Ele vai, mistura tudo de novo, né? Mistura tudo de novo e começa. Assim como na cerâmica ele faz um vaso novo, né? Ele faz um vaso novo. E aí, eu queria fazer aqui uma analogia com vocês. Do processo do barro, do processo do jarro, do barro até aquele jarro bonitão, do relacionamento de Deus conosco. Não nós com Deus, mas o Senhor conosco. Então vamos lá, olha só. O processo do vaso novo se dá na extração de barro em um barril. Bacana?
Primeiro passo, extração. E aí vamos lá, como é que se faz um vaso novo? Primeiro passo, a extração do barro. E aí uma coisa interessante que eu estava pesquisando é que existe cerca de 200 tipos de barros. Apenas 8 de 200 para fazer um vaso. Então não é qualquer barro. Não é qualquer barro que tu pega ali e faz um vaso. Tem um barro específico. De 200 apenas 8. E aí, a primeira fase é extração. E aí, vamos lá. O oleiro, ele vai buscar o barro lá no barreiro e ele não pega o barro de cima. Ele pega o barro o mais profundo possível. E é assim que é feito, de verdade. Ele busca o mais fundo, aquele barro que está lá no fundão. E aquele lá que serve. Aí ele traz o barro, né, para a superfície, para manipular esse barro. E aí o segundo ponto é a desintegração do barro. É o processo de limpeza do barro. Quando ele pega esse barro lá, o que acontece? Ele traz para cima e ele fala, não, bacana, peguei esse barro aqui, é bom. Mas o barro ele vem com folhinha, vem com galho, vem com pedaço de raiz, porque ele está lá no fundo, está cheio de impureza. E aí ele vem para a segunda fase, que é a limpeza. Então ele pega esse barro. Segundo passo, ele vai tirar toda a impureza desse barro. Ele tenta tirar toda a impureza para que ele fique o máximo de barro, somente barro, sem pedra, sem poeira, sem galho, sem raiz, sem nada. Segundo passo. O terceiro passo que ele faz, né, ao levar para a oficina, é manipular esse barro. Ele começa a manipular esse barro. E como é que ele manipula esse barro? Ele começa a amassar o barro. Mas o barro, quando ele é extraído da natureza lá, ele vem ressecado, vem duro, está lá embaixo, está seco, vem duro, né? Então é preciso manipular. E aí, o que ele faz? Ele pega e coloca o barril, que é um barro líquido, e põe água para amolecer. Aí ele amolece o barro para começar a amassar. E aí esse tal do barril, que é um barro líquido, ele dá tipo a liga para o barro. E aí precisa da água também para ela ficar molinha e ele amassar. E aí o quarto passo, né? O quarto passo é o que? É a manipulação já ali para fazer a forma. Ele vai começar a fazer a forma do jarro ou do barro, do vaso que ele quer. E aí vamos lembrar lá. Tem para quê? Tem para azeite. Vamos lembrar lá na Bíblia lá. Tem aqueles que eles falam para azeite, não é? Tinham para água, tinham para o vinho, né? Tinham para o vinho, para o azeite lá, para os óleos, aquele óleo que levava, foi lá, banhou, o perfume. Então, para cada situação, um tipo de barro, né? Vocês, né, principalmente as mulheres gostam de enfeitar a casa, tem um barro tem um vaso ali para a planta, tem um vaso para ir. Então, dependendo, ele vai começar a manipular e fazer a forma que ele quer. E aí, depois de pronto, essa forma, né, se não der ruim, ele faz o quê? Amassa tudo de novo, amassa e recomeça. É assim o processo. E aí, nessa fase, tem uma coisa muito interessante, eu queria que vocês guardassem no coração de vocês. Ele amassa tanto, que ele diminui a massa. O processo de amassamento, ele diminui. A massa, aquela massa, ela diminui. E ele faz isso para que ela fique bem constante. Para na hora que ele começar a fazer o jarro lá, né? Ele não tem a trinca, não tem a fissura, porque a última fase é o fogo. E ele não é Deus. Para a gente se deixar ser usado por Deus. Senhor, eu quero ser um vaso novo, Senhor, eu quero ser um vaso novo. Mas para se deixar de verdade ser manipulado por Deus para se tornar um vaso novo, infelizmente, isso ocorre quando a gente está no fundo do poço. A gente fala assim, muito da boca para fora.
mas verdadeiramente se deixar, aquela que você se joga no chão, assim, Senhor, sou seu, não tenho mais nada, não tenho para onde ir, sou seu. Normalmente é quando você está no fundo do poço, na lama, lá no fundão. Está entendendo a analogia? É aí que o Senhor vai nos buscar. Aquele barro, o barro mais precioso para Deus é aquele barro lá do fundão. Lá do fundão. Então, se você está se sentindo assim, ou se um dia isso vinha acontecer na sua vida e você tiver esse sentimento, lembre-se, nesse momento eu estou lá no fundão, lá no final do poço, eu sou o barro precioso. E este é o momento de você se deixar ser resgatado, extraído para Deus. E aí vem o segundo, lembra do segundo? Que é depois que ele pega o barro, ele faz o quê? Limpeza. A limpeza e pureza. E aí o Senhor, depois que ele te resgata, ele faz o quê? Ele vai te purificar. E aí, vamos lá. Ele vai tirar o que da gente? As pedras. Mas aqui, de pecado, para a nossa vida humana. Vai tirar o nosso pecado. Mas o que? O egoísmo, o orgulho. Mas o que? Falta de perdão. Olha só, antes de você continuar, vai lembrando, é preciso retirar toda a impureza para ele começar o processo. Está lá no início, na segunda fase. Vamos continuar. Mais o que? Vaidade. Quem tem vaidade? Mais o que? Qual é a impureza? Egoísmo. Inveja. Mais o que? Autossuficiência. Fofoca, prepotência. Olha quanta coisa que o Senhor tem tirado da gente. E aí, isso é a segunda fase. Ele vai tirando, isso se tira. E aí ele vai tirando. E tantas outras coisas que ele vai tirando, até um dia que ele fala assim: agora dá para mim começar a manipular esse cabo aí. E aí, uma vez com brecha, papai, acabou, tu vai rachar. Tu não vai suportar. Tu não vai suportar o fogo. Tu não vai suportar. E aí, depois de amassado, bem amassado, o que acontece lá na história do oleiro, que é uma verdade, eu falei para vocês, é um processo verdadeiro, a massa ela diminui. Irmãos, somente nesse momento, quando a massa ela diminui, ela fica bem compactada, que ela está pronta para ir. Sabe o que isso significa? Significa que o Senhor, na verdade, ele tem que te quebrar todo. Ele te quebra de todos os lados. Ele tira tudo de você, o orgulho, a vaidade, tudo que vocês falaram. Tem que tirar tudo. Sabe aquele momento que você assim, aí vai ficando pequenininho, e você se torna tão humilde, que você se sente assim um vermezinho. Isaías falava lá, eu sou um vermezinho na presença de Deus. E aí naquele momento que você se sente um vermezinho pequenininho, tu está pronto para isso. E a fase final é a mais importante. Você não vai ser cozinhado, você vai ser queimado, você vai ser colocado à prova. Senão você não vira um vaso. E aí, eu queria que você guardasse no coração nessa noite o seguinte: se você passou por essas fases, foi resgatado, foi purificado, foi manipulado, foi tirado da impureza, você foi reduzido a quase nada, então amassadinho, e você está indo para o fogo, irmão, confia, porque o Senhor, o oleiro, ele pode até errar e deixar não amassar o suficiente, não processar 100% e levar uma peça para o fogo e ela vir a rachar, quebrar porque teve fissura. Mas acredite, aquele lá, no momento que ele te colocar diante da aprovação, você irá resistir. E você irá sair da aprovação muito mais forte. Mas muito mais forte.
E além de forte, agora quando eu falasse isso, dá uma olhada para o irmão. Muito mais forte, mais bonito. Olha para o irmão. Olha para o irmão. Mais bonito, é um vaso novo. É um vaso novo, era um vaso velho, quebrado, sujo, cheio de impureza. E aí tu vai sair, além de forte, fortalecido, você vai sair um vaso lindo, maravilhoso. E aí, irmãos, eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte. Lembra que eu contei lá e vocês me ajudaram? Que todo vaso tem uma serventia. Todo vaso tem uma serventia. O Senhor não me amassou igual amassou Daniel, senão eu seria músico. Ele não me amassou igual amassou Tiago, Dayara, a diva. Não. Ele me amassou e me fez um vaso diferente, cada vaso para uma serventia. E eu queria convidar vocês nesse momento para. Sei que a gente pede muito isso, sabe? Fechou, vai ser isso, não sei o quê. Mas, carinhosamente, fecha teus olhos.